Discussões na cozinha de Pedro em Betsaída. Explicação da parábola do semeador. Notícias da segunda captura do Batista. Estamos na cozinha de Pedro mais uma vez. A refeição deve ter sido farta porque os pratos com sobras de carne, peixe, queijo, frutos secos e bolos de mel estão amontoados numa espécie de armário que me lembra as nossas amassadeiras toscanas. Jarros e cálices ainda estão sobre a mesa. A esposa de Pedro deve ter feito milagres para satisfazer seu marido, e ela deve ter trabalhado o dia todo. Agora, cansada, mas feliz, ela está em seu cantinho, ouvindo o que seu marido e os outros estão dizendo. Ela observa seu Simão, que para ela deve ser um grande homem, embora seja um tanto exigente, e quando ela o ouve falar novas palavras, enquanto antes ele só falava de barcos, redes, peixes e dinheiro, ela começa a piscar como se fosse ofuscada por uma luz forte. Pedro, tanto por causa de sua alegria em ter Jesus à sua mesa, quanto por causa da refeição farta que ele teve, está de bom humor esta noite. E o futuro Pedro, pregando para as multidões, é revelado. Não sei que observação de um companheiro deu origem à resposta clara de Pedro que diz: vai acontecer-lhes o que aconteceu aos fundadores da Torre de Babel. Seu próprio orgulho provocará o colapso de suas teorias e eles serão esmagados. André se opõe ao irmão. Mas Deus é misericórdia, ele evitará o colapso para dar-lhes tempo para consertar seus caminhos. Não acredite nisso. Eles irão coroar seu orgulho com falsas acusações e perseguições. Oh, eu já posso ver isso. Eles vão nos perseguir para nos dispersar como testemunhas desagradáveis, e visto que eles atacam a verdade, armando armadilhas para ela, Deus se vingará e eles perecerão. Teremos forças para resistir? Pergunta Tomé. Bem, quanto a mim não o teria, mas nele ponho a minha confiança. E Pedro acena com a cabeça para o mestre que escuta e se cala, a cabeça ligeiramente inclinada, como se quisesse ocultar o seu semblante compreensivo. Acho que Deus não nos colocará à prova além das nossas forças, diz Mateus. Ou ao menos aumentará a nossa força na proporção das provas, conclui Tiago de Alfeu. Simão Zelotes diz: ele já está fazendo isso. Eu era rico e poderoso. Se Deus não tivesse decidido me preservar para um propósito seu, eu teria me rendido ao desespero e morrido quando fui perseguido e leproso. Eu teria agido duramente contra mim mesmo. Em vez disso, uma nova riqueza que nunca tinha possuído antes desceu sobre a minha desolação. A riqueza de uma convicção. Deus existe. Primeiro, Deus, sim, eu acreditava. Eu era um israelita fiel. Mas minha fé era formalista. E pensei que a recompensa da minha fé sempre foi inferior à minha virtude. Tomei a liberdade de debater com Deus porque sentia que ainda era algo na terra. Simão Pedro está certo. Eu também estava construindo uma torre de Babel, elogiando a mim mesmo e satisfazendo meu ego, quando tudo desabou ao meu redor e eu fiquei como um verme esmagado pelo peso de toda essa futilidade humana. Então não debati mais com Deus, mas comigo mesmo, com meu eu estúpido, e acabei por demoli-lo. E ao fazer isso, abrindo espaço para o que penso ser o Deus imanente em nosso ser terreno, ganhei uma nova força e riqueza. A certeza de que não estava só e de que Deus zelava pelo homem derrotado, pelos homens e pelo mal. Na tua opinião, o que é Deus, o Deus imanente nos nossos seres terrenos? Como disseste? O que você quer dizer? Não te entendo e acho que é uma heresia. Deus é aquele que conhecemos por meio da lei e dos profetas. Não existe outro Deus, diz Judas de Queriote de maneira bastante severa. Se João estivesse aqui, ele lhe diria melhor do que eu, mas vou te contar o melhor que puder. Deus é aquele que conhecemos por meio da lei e dos profetas. Isso é verdade, mas em que o conhecemos e como? Judas de Alfeu exclama: pouco e mal, os profetas que o descreveram para nós o conheceram. A ideia que temos é confusa.
como podemos ver através de um amontoado de explicações amontoadas por seitas. Seitas? O que você quer dizer? Não temos seitas. Somos filhos da lei. Todos nós somos, diz o agressivo Iscariotes. Os filhos das leis não são da lei. Existe uma pequena diferença, plural, não singular. Na verdade, somos filhos daquilo que criamos, não mais daquilo que Deus nos deu, retruca Tadeu. As leis derivam da lei, diz os Iscariotes. Também as doenças têm origem nos nossos corpos, mas isso não significa que sejam boas, responde Tadeu. Mas deixe-me ouvir o que é este Deus imanente de Simão Zelote. O Iscariotes, que não pode argumentar contra a observação de Judas de Alfeu, se esforça para levar a discussão de volta ao ponto inicial. Simão Zelote diz: nossos sentidos precisam de um termo para captar uma ideia. Cada um de nós. Refiro-me a nós crentes. Acredita pela virtude da fé no Altíssimo Senhor e Criador, Deus eterno, que está nos céus. Mas todo ser precisa de mais do que fé nua, pura e incorpórea, que é adequada e suficiente para os anjos que veem e amam a Deus espiritualmente, visto que compartilham com Ele uma natureza espiritual e podem ver Deus. Temos que criar uma imagem de Deus para nós mesmos, imagem esta feita com as características essenciais que atribuímos a Deus para dar um nome à sua perfeição infinita e absoluta. Quanto mais uma alma se concentra, mais ela consegue obter um conhecimento exato de Deus. Isso é o que eu digo, o Deus imanente. Eu não sou um filósofo, talvez eu tenha aplicado a palavra incorretamente. Em suma, penso que o Deus imanente é sentir, perceber Deus em nosso espírito, senti-lo e percebê-lo não mais como uma ideia abstrata, mas como uma presença real, nos dando força e uma nova paz. Tudo bem, mas para resumir, como você o sentiu? Qual é a diferença entre sentir por fé e sentir por imanência? Pergunta o Iscariotes, um tanto ironicamente. Deus é segurança, rapaz. Quando você o percebe, como diz Simão, por meio dessa palavra que não entendo literalmente, mas entendo seu espírito. E acredite, o problema é que entendemos apenas literalmente e não entendemos o espírito das palavras de Deus. Significa que você é capaz de compreender a ideia da terrível majestade, mas também da mais doce paternidade de Deus. Significa que, se todo o mundo o julgar e condenar injustamente, você sentirá que um só, Ele, o Eterno, que é o seu Pai, não o julga, mas o absolve e o conforta. Significa que, se todo o mundo odiar você, você sentirá por você um amor maior do que qualquer um que este mundo pode oferecer. Responde Pedro. Significa que se você estivesse isolado no cárcere ou no deserto, sempre ouviria um falar com você e dizer: "Sê santo para que seja como seu Pai." Significa que pelo verdadeiro amor por este Pai e Deus, que por fim você percebe como tal, você aceita, trabalha, pega e sai sem qualquer consideração humana, pois você está preocupado apenas em retribuir amor por amor e copiar tanto Deus quanto possível em suas ações, diz Pedro. Você está orgulhoso para copiar Deus? Você não tem direito a isto, declara o Iscariotes. Não é orgulho, o amor leva à obediência. Copiar Deus parece-me uma forma de obediência porque Deus disse que nos fez a sua imagem e semelhança, responde Pedro. Ele nos fez, não devemos subir mais alto. Você é um pobre coitado, meu menino, se é o que pensa. Você está esquecendo que caímos e que Deus quer nos levar de volta ao que éramos. Jesus começa a falar. Mais ainda, Pedro, Judas e todos vós. Ainda mais do que isso, a perfeição de Adão ainda era suscetível de melhoria por meio do amor, o que o tornaria uma imagem mais precisa de seu Criador. Adão, sem a mancha do pecado, teria sido o espelho mais brilhante de Deus. Por isso digo, sê perfeito como teu Pai que está nos céus é perfeito, como seu Pai, portanto, como Deus. Pedro está certo, e Simão também.
Peço que se lembrem de suas palavras e as apliquem em suas almas. A esposa de Pedro quase desmaia de alegria ao ouvir seu marido sendo elogiado assim. Ela chora por trás do véu. Ela está quieta, mas feliz. Pedro enrubesce tanto que parece estar tendo um ataque de apoplexia. Ele fica mudo por alguns instantes. Depois diz: Pois bem, dá-me a minha recompensa, a parábola desta manhã. Também os outros juntam-se a Pedro, dizendo: Sim, prometeste. As parábolas servem muito bem para fazer as pessoas entenderem a comparação, mas sabemos que elas têm um significado mais alto do que a comparação. Por que falas com eles por parábolas? Porque não devem compreender mais do que eu explico. Vocês têm muito mais permissão, porque, como meus discípulos, vocês devem estar familiarizados com o mistério e, portanto, vocês têm a oportunidade de compreender os mistérios do reino dos céus. Por isso vos digo, pergunta-me se não compreendes o espírito da parábola. Você dá tudo e tudo é dado a você, para que você, por sua vez, dê tudo. Você está dando tudo a Deus: amor, tempo, interesses, liberdade, vidas. E Deus dá a você tudo para recompensá-lo e para capacitá-lo a dar tudo em nome de Deus para aqueles que vierem depois de você. Assim, para aqueles que deu, será dado abundantemente, mas aquele que deu apenas parcialmente ou não deu nada, será privado também do que ele tem. Falo-lhes por parábolas para que, ao verem, vejam apenas o que é iluminado pela sua vontade de aderir a Deus, e ao ouvirem, sempre pela mesma vontade de adesão, ouçam e compreendam. Vejam, muitos ouvem minha palavra, poucos aderem a Deus. Seus espíritos carecem de boa vontade. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvirás com os teus ouvidos e não compreenderás, olharás com os teus olhos e não verás. Porque essas pessoas têm o coração duro, seus ouvidos estão duros e seus olhos estão fechados, para que não vejam nem ouçam, para que não entendam com o coração e se convertam, para que eu os cure. Mas você é abençoado porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem, e por causa de sua boa vontade. Eu te digo solenemente que muitos profetas e muitos justos estavam ansiosos para ver o que vocês veem e eles não viram, e para ouvir o que vocês ouvem e eles não ouviram. Eles definharam com o desejo de compreender o mistério das palavras, mas assim que a luz da profecia se apagou, as palavras permaneceram como brasas queimadas, também para o santo homem que as havia recebido. Somente Deus se revela, quando a sua luz se apaga, assim que termina o propósito de iluminar o mistério. A incapacidade de compreensão envolve a verdade régia da palavra recebida, como as ataduras de uma múmia. Por isso te disse esta manhã: chegará o dia em que encontrarás tudo o que te dei. Agora você não consegue se lembrar, mas mais tarde a luz virá sobre você, não apenas por um momento, mas para uma união inseparável do Espírito Eterno com o seu, por meio da qual seu ensino sobre o que pertence ao reino de Deus será infalível. E o que se aplica a você também se aplicará aos seus sucessores, se eles viverem de Deus como de um só pão. Agora ouçam o espírito da parábola. Temos 4 tipos de campos: os férteis, os espinhosos, os pedregosos e os cheios de caminhos. Também temos 4 tipos de espíritos. Existem os espíritos honestos, os espíritos de boa vontade, preparados por sua própria vontade, e pela obra de um apóstolo, de um verdadeiro apóstolo, porque há apóstolos que têm um nome, mas não o espírito de apóstolo, e são mais letais para a vontade em formação do que pássaros, espinhos e pedras. Eles desapontam de tal forma, por sua intolerância, sua pressa, suas reprovações e suas ameaças, que afastam as pessoas de Deus para sempre. Há outros que, ao contrário, por excesso de benignidade, totalmente deslocadas, fazem apodrecer a semente em solo fofo. Por causa de sua falta de vigor, eles matam o vigor das almas que curam. Mas consideremos os verdadeiros apóstolos, isto é, os espelhos brilhantes de Deus.
São paternos, misericordiosos, pacientes e ao mesmo tempo fortes, como o seu Senhor é forte. Agora, as almas preparadas por eles e por sua própria vontade podem ser comparadas aos campos férteis, livres de pedras e espinheiros, de grama e joio, nos quais a palavra de Deus floresce e toda palavra, isto é, toda semente, carrega um feixe de espigas, rendendo em alguns lugares 100, em outros 60%. Existe alguém assim entre os que me seguem? Certamente existem, e eles serão santos. Eles vêm de todas as castas e países, e há gentios entre eles, e eles frutificarão 100% por causa de sua boa vontade. Só por causa disso, ou por causa de sua boa vontade e de um apóstolo ou discípulo que os prepara para mim. Os campos espinhosos são aqueles em que os emaranhados espinhosos de interesses pessoais que sufocam a boa semente cresceram por descuido. Você deve se cuidar o tempo todo. Nunca diga: "Oh, estou bem formado, fui semeado, posso ter a certeza de que darei a semente da vida eterna." Observe a si mesmo. A luta entre o bem e o mal continua. Você já assistiu a uma coluna de formigas que se instalam em uma casa? Lá estão elas, perto da lareira. A dona de casa tira todos os alimentos dali e coloca na mesa. Elas farejam o ar e atacam a mesa. A dona de casa coloca a comida em um armário e elas entram no armário pelo buraco da fechadura. A mulher pendura seu suprimento de comida no teto, e elas percorrem um longo caminho ao longo das paredes e vigas, descem pela corda e alcançam a comida. A mulher as queima, escalda, envenena, e pensando que ela as destruiu, ela está feliz. Mas se ela não assistir, que surpresa ela terá? Os novos nascidos saem e ela tem que começar tudo de novo. E é isso que acontece enquanto você vive. Você deve ter cuidado e arrancar as ervas daninhas assim que elas surgirem. Do contrário, formarão um teto de amoreiras que sufocarão os grãos. Cuidados mundanos, enganos de riqueza que se emaranham, sufocam a semente de Deus e a impedem de chegar aos ouvidos. E aqui estão os campos cheios de pedras. Quantos há em Israel? São eles que pertencem aos filhos das leis, como bem disse o meu primo Judas. Neles não existe a única pedra do testemunho, nem a pedra da lei. Existe a pedreira, pobres e mesquinhas leis humanas, feitas pelos homens. São tantas que, com seu peso, quebraram também a pedra da lei em lascas, um desastre que não permite que a semente crie raízes. A raiz não é mais nutrida porque não há solo nem seiva. A água que fica estagnada no pavimento de pedra faz com que a semente apodreça. O sol aquece as pedras e resseca as plantinhas. Esses são os espíritos daqueles que colocam complicadas doutrinas humanas no lugar da simples doutrina de Deus. Eles até recebem minha palavra com alegria. No início, isso os sacode e os seduz, mas depois, eles precisariam ser heróis e trabalhar duro para limpar o campo, suas almas e mentes de todas as pedras retóricas. A semente então criaria raízes e produziria longos espinhos. Como está, não contém nada. O medo da retaliação humana é o suficiente. Basta dizer: "E depois, o que os poderosos farão comigo?" E a pobre semente definha sem alimento. Basta que toda a pedreira se mova com o som vão das centenas de preceitos que foram colocados no lugar do preceito, que o homem perece com a semente recebida. Israel está cheio deles. Isso explica porque a vinda a Deus está em proporção inversa ao poder humano. Os últimos são os campos empoeirados e estéreis, cheios de estradas, aqueles de pessoas egoístas mundanas. Seu conforto é sua lei, seu prazer é seu objetivo, suas ambições, não trabalhar, dormir, divertir-se e festejar. O espírito do mundo é seu rei. A poeira do mundanismo cobre o solo que se torna mofado. Os pássaros, essa dissipação, correm por 1000 caminhos que foram construídos para tornar a vida mais fácil.
O espírito do mundo, isto é, do maligno, apanha e destrói toda a semente que cai neste solo aberto a toda sensualidade e frouxidão. Vocês entenderam? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? Nesse caso, podemos ir descansar e amanhã partiremos para Cafarnaum. Há um lugar para o qual devo ir antes de iniciar minha viagem a Jerusalém para a Páscoa. Vamos passar por Arimateia de novo? Pergunta o Iscariotes. Não tenho certeza. Isso depende de... Ouve-se uma batida forte na porta. Quem pode ser nesse momento? Pergunta Pedro, levantando-se para abrir a porta. João entra. Ele está muito chateado, coberto de poeira e obviamente tem chorado. Você está aqui? Todos eles gritam. Qual é o problema? Jesus, que se levantou, diz apenas: Onde está a minha mãe? E João, aproximando-se e ajoelhando-se aos pés do mestre, segurando-lhe os braços como se lhe pedisse ajuda, diz: A tua mãe está bem, mas chora como eu, como tantos outros, e ela te implora não vir seguindo o Jordão do nosso lado. Por isso ela me mandou de volta, porque seu primo João foi capturado. E João chora enquanto todos estão perplexos. Jesus fica muito pálido, mas não fica perturbado. Ele apenas diz: Levante-se e diga-nos. Eu ia descer com a tua mãe e as outras mulheres. Isaque e Timoneu também estavam conosco. Éramos 3 mulheres e 3 homens. Eu estava cumprindo sua instrução de levar Maria a João. Ah, tu sabias que era a última despedida deles. Era para ser a última despedida. Por causa da tempestade de alguns dias atrás, tivemos que parar um pouco, mas foi o suficiente para impedir que João visse Maria. Chegamos ao meio-dia e ele foi capturado ao amanhecer. Onde? Como? Por quem? Em sua caverna? Todos perguntam, todos querem saber. Foi traído, usaram o teu nome para o trair. Que horrível, quem fez isso? Todos eles gritam. E João, estremecendo, sussurrando em voz baixa, o que nem o ar deveria ouvir, afirma: Era um dos seus discípulos. A confusão está no auge. Alguns xingam, alguns choram, alguns ficam petrificados de espanto. João joga os braços em volta do pescoço de Jesus e grita: Tenho medo por ti, por ti. Os santos têm seus traidores que se vendem por ouro e por medo dos poderosos, ansiando por recompensa, obedecendo a Satanás, por milhares de coisas. Ó Jesus, Jesus, que coisa horrível! Meu primeiro mestre, meu João que me deu a ti. Está tudo certo, não se preocupe, nada vai acontecer comigo por enquanto. Mas depois, o que vai acontecer depois? Eu olho para mim mesmo, para esses. Tenho medo de todos, também de mim mesmo. Será um de nós seu traidor? Você está louco e você acha que não o faríamos em pedaços? Grita Pedro. E os Iscariotes: Oh, você realmente está louco. Nunca serei eu. Mas se eu me sentisse tão fraco a ponto de eventualmente ficar, eu me mataria. Melhor do que ser o assassino de Deus. Jesus se liberta das garras de João, sacode violentamente Judas, dizendo: Não jure, nada pode te enfraquecer a menos que você queira, e se isso acontecer, chore por isso e não cometa outro crime além do deicídio. Enfraquece aquele que corta seu vínculo vital com Deus. Ele então volta para João, que está chorando com a cabeça sobre a mesa, e diz: Fala com calma, isso também me entristece. Ele era do meu sangue e era meu precursor. Só vi alguns dos discípulos, que estavam consternados e furiosos com o traidor. Os outros acompanharam João em direção à prisão para estarem perto dele no momento de sua morte. Mas ele ainda não está morto. A última vez ele conseguiu escapar, diz o Zelote, se esforçando para consolar João, de quem ele gosta muito. Ele ainda não está morto, mas ele vai morrer, responde João. Sim, ele vai morrer. Ele sabe tão bem quanto eu. Nada nem ninguém vai salvá-lo desta vez.
Quando? Não sei. Eu sei que ele não sairá das mãos de Herodes com vida. Sim, Herodes, ouçam. João foi ao desfiladeiro da montanha, entre o monte Ebal e o Gerizim, por onde também passamos voltando da Galiléia, porque o traidor lhe disse: o Messias está morrendo depois de ser atacado pelos seus inimigos. Ele quer ver você para lhe confiar um segredo. E ele foi com o traidor e algumas outras pessoas. Os homens armados de Herodes estavam na sombra do vale e o capturaram. Os outros fugiram e deram a notícia aos discípulos que haviam permanecido perto de Enom. Eles tinham acabado de chegar quando cheguei com sua mãe. E o mais terrível é que ele era um dos nossos povoados, e que os fariseus de Cafarnaum são os chefes da trama para prendê-lo. Dirigiram-se a João dizendo que tu tinhas sido hóspede deles e que dali partiria para a Judéia. Ele não teria deixado seu refúgio senão por ti. O silêncio morto segue o relatório de João. Jesus parece sem sangue. Seus profundos olhos azuis estão turvos. Ele está de pé, com a cabeça baixa, a mão ainda no ombro de João e a mão trêmula levemente. Ninguém ousa falar. Jesus rompe o silêncio. Iremos para a Judéia por um caminho diferente, mas devo ir para Cafarnaum amanhã, o mais cedo possível. Descansem agora. Estou subindo para o olival. Eu preciso ficar sozinho. E ele sai sem dizer mais nada. Ele certamente vai para chorar, sussurra Tiago de Alfeu. Vamos segui-lo, irmão, diz Judas Tadeu. Não, deixe-o chorar, mas vamos sair em silêncio e vigiar. Tenho medo de truques em toda parte, responde o Zelote. Sim, vamos. Nós, pescadores, vamos até a praia. Se alguém vier do lago, nós o veremos. Vocês vão para o olival. Ele certamente está no lugar de sempre, perto da nogueira. De madrugada teremos os barcos prontos para ir embora mais cedo. Essas cobras, eu te disse. Me conta, garoto. Mas sua mãe está realmente segura? Oh, sim, os discípulos pastores de João também foram com ela. André, nunca mais veremos o nosso João. Fique quieto, parece o canto do cuco. Um precede o outro pela arca sagrada, fique quieto. Se continuas a falar de desgraças ao mestre, começarei por ti, deixando que tuas costas sintam o peso do meu remo, grita um Pedro enfurecido. Vocês, diz então aos que se dirigem ao olival, peguem alguns tacos, alguns ramos grandes, encontrarão alguns no barracão, e estendam-se armados deles. O primeiro a chegar perto de Jesus para o fazer mal, mata-o. Os discípulos, devemos ter cuidado com os novatos, exclama Filipe. O novo discípulo se magoa e pergunta: tem dúvidas sobre mim? Ele me escolheu e me quis. Não sobre você, refiro-me aos escribas e fariseus e seus adoradores. É daí que virá o problema, acredite em mim. Eles saem, uns para os barcos, outros para as oliveiras nas colinas, e tudo acaba. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.